em todo mundo. Não tem culpados. Se tem um culpado, nós temos que colocar todos nós, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Foi depois do pecado de Adão que essas coisas passaram a fazer parte da realidade do mundo. Então não é culpa de ninguém. Tem gente que está querendo até colocar culpa de forma antecipada na igreja. Tem gente que está querendo dizer assim, ó, os líderes das igrejas, não, eu não sei como, o que eles querem que os líderes da igreja façam. Obrigue as pessoas a se vacinarem, a não sei o que, uma série de coisas, não sei o que eles querem. Por enquanto nós vivemos num país que, pelo menos, a Constituição diz que nós somos livres ainda, né? Existem liberdades universais. Eu não sei o que eles estão pensando. Só se virar uma ditadura, eu passar a ser um ditador aqui e mandar na vida de cada um de vocês o que vocês devem fazer com relação a isso. Bom, biblicamente eu não vejo base nenhuma para obrigar vocês a fazer isso. Se vocês quiserem, fique à vontade. Se você não quer, fique à vontade também. Eu não sou dono da vida de vocês. A vida de vocês pertence a Deus. Coloca isso na cabeça de vocês. Pertence a Deus e mais ninguém. A culpa não será da igreja, dessa narrativa. É uma narrativa que está sendo dita para que vire uma verdade. Para que acuse os líderes, pastores das igrejas, dizendo que se houver mortes na igreja, se houver pessoas que estão morrendo por causa dessa doença, a culpa será dos líderes. Como fizeram lá na Coreia do Sul, botaram a culpa na culpa de uma igreja, lá na Coreia do Sul. Então, meus irmãos, tome cuidado. Tome cuidado. E aí, nós temos aqui, né? O texto continua falando a respeito ainda desse cavaleiro, que seguido da mortandade e pestilência vem a morte por feras da terra. E aí, quando nós lembramos das feras da terra, nós podemos pensar em duas perspectivas. Se você ler o Antigo Testamento, você se lembra que as pessoas morriam ali, aí não tinha tempo de você enterrar o corpo de alguém. Aí vinha as bestas feras e se alimentavam do corpo das pessoas. Vinha os abutres, né? Vinha os animais, outros animais selvagens, e se alimentavam daquilo, das pessoas que haviam morrido. Mas também a gente pode olhar dentro da perspectiva dos cristãos que eram levados para as arenas para serem devorados pelos animais. Eu já sugeri para vocês um filme para vocês assistirem. Não sei se vocês se lembram. Não sei se alguém teve curiosidade de assistir. Assista. Covardes. Para você entender mais ou menos um pouco desse período, como foi difícil para o nosso irmão. Ele não é um livro que a gente pode dizer baseado em fatos de uma determinada pessoa, mas ele conta, ele retrata uma questão histórica que aconteceu com os cristãos no primeiro século. Então, meus irmãos, esse cavaleiro é a morte. É aquele que derruba a pessoa da sepultura. E esse é o cavaleiro que vai fazer o quê? Que vai derrubar as pessoas com a espada, ronfaia, militarismo, com a fome, pessoas que estão morrendo com fome, seja em meio à guerra ou independente de guerra, tá? Mortandade, pestes. Existiram várias pestes no mundo, várias. A bubônica, né, que é chamada peste negra, quase dizimou, né, uma grande parte da população europeia. Não só europeia, mas também matou gente na Ásia. Ainda existe essa doença. Ela existe. Então, assim, é esse cavaleiro da pestilência e das bestas feras que está agindo. Então, quando você vê essas coisas, lembre-se desse cavaleiro. Esse é um cavaleiro de juízo. É um cavaleiro de juízo sobre toda a humanidade.
Diante disso, meus irmãos, que nós falamos, né, durante esse tempo que nós estivemos aqui, nós devemos entender que quando nós falamos sobre esses cavaleiros, nós precisamos entender que esses cavaleiros estão aí para cumprir o propósito de Deus. Porque é Deus que permite que esses cavaleiros ajam. Eles estão aí para cumprir o propósito de Deus. Para a expansão, inclusive, do reino de Deus. Porque é em meio às perseguições que a igreja mais cresce, que a igreja mais se purifica, porque quem não é da igreja verdadeira, ele não vai permanecer. Porque ele não tem raiz. Ele não tem raiz. Lembra da parábola do semeador? Lá você vê quem é o verdadeiro e quem não é. Tem 3 tipos lá de pessoas que não são verdadeiras. Só tem um, que é o verdadeiro. Aquele que a semente foi plantada na boa terra, que o próprio Deus preparou. O coração que foi preparado por Deus para receber a boa semente, que é a palavra de Deus. Esse vai produzir, não tem como ele não produzir. Ele vai produzir 30, 60 e 100. Por quê? Porque Deus preparou aquele coração para receber a palavra e para produzir os frutos necessários. Então, esses 4 cavaleiros do Apocalipse, eles têm representações. Não é que é um cavaleiro em cima, de fato, mas é um símbolo do que ele representa, que nos interessa. O primeiro nós falamos, o cavaleiro do cavalo branco. Ele representa o Senhor Jesus Cristo, que vem vencendo e para vencer. O segundo cavaleiro, do cavalo vermelho, representa a matança dos cristãos, que são perseguidos e mortos por causa de Cristo, por toda a dispensação, ou seja, por todos os tempos. Eles são o sacrifício agradável a Deus. O terceiro cavaleiro, o cavaleiro preto, representa a opressão econômica e pobreza devido à injustiça social contra os servos de Deus. O segundo e o terceiro cavaleiro simbolizam a direta perseguição do mundo contra a igreja. E por fim, o cavaleiro do cavalo amarelo, ou esverdeado, ou pálido, representa a morte, a espada, a fome, a pestilência e as bestas feras. Estes aqui são sofridos de forma comum a toda a humanidade. Toda a humanidade está sujeita a esse tipo de sofrimento descrito nesse cavaleiro amarelo. Essas são palavras também do nosso irmão já falecido, William Hendricks, que nos ensina através do seu livro Mais que Vencedores. Trazendo algumas aplicações para a nossa vida, irmãos. Nós precisamos crer que essas coisas de fato acontecerão. Mas isso não deverá trazer de nenhuma forma desespero aos nossos corações. Porque a despeito do que acontecer, Jesus, Ele tem vindo, vencendo e para vencer. É isso que Deus queria falar para o seu povo nos dias de João, que estava passando por perseguição. Que a esperança nossa não está no mundo e nas coisas desse mundo, mas a nossa esperança está em Jesus, porque no final de tudo Ele vem vencendo. E para vencer, ainda que passemos por sofrimento, ainda que passemos por lutas e dificuldades no tempo presente, Jesus, Ele é aquele que tem o controle. Ele tem o controle da história. Mas isso não anula a nossa responsabilidade diante de Deus. Creia que isso é bíblico, querido. Segundo lugar, confie em Deus. Confie em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nada e ninguém pode nos separar do seu amor. Nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a angústia, nem a perseguição, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem a espada, nem anjos, nem principados podem nos separar do amor de Deus que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Confie nessa verdade. Terceiro lugar,
Busque conforto e consolo no Senhor. Deus é aquele que nos conforta. E Deus trouxe uma mensagem para confortar os nossos irmãos nos dias de João, através do livro de Apocalipse. E Deus tem para nós uma mensagem de conforto que está na sua palavra. Você quer buscar o conforto de Deus em tempos de angústia, em tempos de perseguição, de dificuldade? Busque aqui. Porque a palavra de Deus, ela restaura a nossa alma. Porque a palavra de Deus, ela vivifica a nossa vida. Se você está tendo dificuldade de encontrar esse conforto, ore a Deus para que Ele te ajude. Você encontrar nele, através da oração e através da sua palavra. Contribua com a sua vida, irmão, para que o Evangelho do Senhor seja expandido. Aqueles irmãos, apesar das lutas e dificuldades enfrentadas num tempo tão difícil vivido por eles, eles nunca deixaram de anunciar a palavra de Deus, de contribuir com a expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Faça isso na sua casa, faça isso no seu trabalho, faça isso aonde você estiver. Contribua com a expansão do Evangelho. Porque quando o Evangelho, como diz Jesus, for anunciado em toda a terra, então virá. Ou seja, Jesus voltará. Jesus voltará naquele grande dia, para a glória do Senhor. E por fim, peça entendimento de Deus, para entender o tempo em que nós estamos vivendo. Se tem pessoas que podem entender melhor o tempo em que nós vivemos, somos nós, irmãos. Melhor do que qualquer pessoa, melhor do que qualquer cientista político, de relações internacionais. Por quê? Porque nós temos aqui o desenrolar da história. Está tudo aqui, Deus já falou que as coisas que vão acontecer. Aqui. Se quer entender, busque a orientação de Deus nas Sagradas Escrituras. E recorra, por fim, à misericórdia de Deus para que você compreenda todas essas coisas. Busque a graça de Deus. Busque a misericórdia de Deus para que você entenda tudo isso. A honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos aproveitar e impetrar a bênção apostólica. Deus e eterno Pai, a Ti rendemos toda a honra e toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, através do Teu Espírito, a vivermos, Senhor Deus, a Tua palavra com fidelidade e amor para contigo. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Perdoa, Deus, quando não temos tido uma fé, Senhor Deus, conforme o Senhor deseja. Perdoa-nos, ó Deus, quando temos tido pouca fé diante do Senhor e diante daquilo que a Tua palavra nos ensina. Derrama graça, Senhor Deus, sobre o Teu povo. Derrama graça, Senhor Deus, sobre a Tua igreja. E que possamos viver o Evangelho de Jesus Cristo com fidelidade, com amor. E que possamos amar uns aos outros, ó Deus, e possamos cuidar uns dos outros, nos fortalecendo, para que a família da fé, Senhor Deus, seja uma família fundamentada na palavra de Jesus Cristo, onde nós possamos aconselhar uns aos outros, confortar uns aos outros e animar uns aos outros a terem coragem, a permanecerem firmes na fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ti, Senhor Deus, rendemos toda a honra, toda a adoração, todo o louvor pelos séculos dos séculos. Senhor Deus, nos ajude. Esta oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o eterno amor de nosso Deus e Pai, a comunhão e a santa consolação do Espírito Santo de Deus esteja com esta amada igreja e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e por todo sempre. Amém.